Olá, povo dançante! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse canal que a gente bate um papo, que a gente fala sobre dança. Então, no último vídeo eu trouxe aí um assunto um tanto quanto polêmico. E hoje... Não, hoje não vai ser tão polêmico, hoje vai ser... acho que vai ser tranquilo. O assunto de hoje foi uma sugestão do meu amigo Lucas Moro. O Lucas, esse aqui é o Instagram dele, gente, ó. Ele gera altos conteúdos legais, um monte de vídeo show, então vai lá no Instagram dele. O Lucas sugeriu aí um assunto show de bola pra gente falar no vídeo, e é um assunto bem interessante pra trazer, que é a diferença entre bailarino, professor e coreógrafo, né? Qual é o caminho para cada coisa, o que é cada coisa, uma coisa pode ser a outra. Então vamos lá, mais uma vez lembrando que é a minha opinião, é a minha visão, não sou a dona da verdade, mas o canal é meu, então eu dou minha opinião. Vamos lá. Bailarino, gente, já deixa bem claro uma coisa aqui. Não necessariamente um bom bailarino que gira 55 piruetas e tem uma perna na orelha, que salta 3 metros de altura, ele vai ser um bom professor ou ele vai ser um bom coreógrafo. Um bom professor não necessariamente vai ser um bailarino horrível ou vai ter sido um bailarino maravilhoso. Gente, primeira coisa que eu sempre digo, eu acho que é o seu objetivo, tudo aquilo que você trabalhou para alcançar o seu objetivo. Sim, é um dom também. Eu acho que nem todo mundo tem o dom de ensinar. E isso é muito importante quando você quer ser professor. Muito importante. E nem sempre um coreógrafo vai ter sido um bom bailarino. E muito menos, nem sempre um bom coreógrafo vai ser um bom professor. Uma coisa é completamente diferente da outra. Claro que o ideal é que você tenha sido um bom bailarino em todos os sentidos, principalmente um bailarino exemplar quanto à disciplina e tudo mais, para você se tornar um bom professor e você desenvolver isso e ser um bom coreógrafo. Mas não é assim que as coisas acontecem. E sim, talentos surgem a todo momento e às vezes a gente encontra um talento num coreógrafo que ele foi bailarino, mas ele não pôde mais dançar, ou ele dançou durante muito tempo e ele não gosta de dar aula, de ensinar como executar um movimento, o caminho do movimento, mas ele é um coreógrafo sensacional, porque ele tem uma criatividade absurda e ele cria coisas inovadoras. Então, tudo depende. Então, assim, gente, o que é um bailarino? Um bailarino é aquele que faz aula, que ele é aluno, que ele vai para workshops, que ele faz aula, ele tá dentro da sala de aula fazendo muita aula. Ele, como bailarino, se ele quiser apenas ser bailarino, ele vai ter que estudar muito, fazer muita aula e prestar aí audições para entrar em companhias como bailarino, né? Ou bailarina. E aí você pode escolher, né, dentre as opções de companhia que tem, né, e você saber, né, de todas as coisas que precisa para entrar numa companhia, tudo que um bailarino profissional abre mão para ser um bailarino profissional, para viver de dança como bailarino, e sempre ter em mente que a vida de um bailarino profissional, ela não é uma vida profissional, profissionalmente falando, ela não é longa, né, gente? A trajetória de um bailarino profissional não é longa. Chega num ponto X que você não consegue mais ser bailarino. E aí, a partir dali, você tem que sempre ter em mente, para quando esse momento chegar, o que eu vou, a partir daí, ser? Eu vou largar a dança? Eu vou ser um professor, eu vou ser um coreógrafo, eu vou querer ser diretor de uma companhia, eu vou querer dirigir uma companhia, que também aí é outra coisa diferente. Então você tem que ter em mente tudo isso. Um professor, na minha opinião, um bom professor é aquele que foi um bailarino durante muito tempo. Muito tempo. Ele dançou muito, ele fez muita aula, né? Ele foi... muita gente foi lá, puxou a orelha dele, muita gente foi lá e corrigiu ele.
Ele passou por todos os processos possíveis de um bailarino, né, em sala de aula, errando, acertando e tendo disciplina e chegando no horário e levando bronca e errando e acertando e errando e acertando e errando e acertando 1000 vezes. Saber, pra mim, na minha opinião, o bom professor ele só consegue ser um bom professor se ele foi um aluno e ele soube tudo que o aluno passa enquanto aluno, sabe? Enquanto bailarino. Para que ele, a partir do momento que ele esteja do outro lado, ele sabe exatamente o que cada fala dele, o que cada ação dele, o que cada reação dele, o que cada correção dele vai causar no bailarino. Claro que épocas vão passando, as fases vão mudando e a cada ano que passa, a criança ela é diferente, o adolescente é diferente, a forma de você falar com as pessoas é diferente, porém a essência é a mesma. Então sim, para mim um bom professor é aquele que ele foi durante muito tempo bailarino e aí depois de um tempo X ele começou a estudar para ser professor, ele ficou muito tempo estudando para ser professor. Como que se estuda para ser professor? Você é assistente, você pesquisa, você faz curso e principalmente você ter um acompanhamento de perto de alguém que já é professor há muito tempo, alguém ali do teu lado te direcionando dia a dia, aula a aula, acompanhando o teu trabalho, te auxiliando, até que aos poucos você vai criando a sua identidade como professor e você possa ir caminhando com as suas próprias pernas. Só que esse direcionamento inicial, na minha opinião, é essencial para a formação de um bom professor. E o professor é aquele que tem o dom de ensinar, gente. Muita gente se intitula professor, só que você vai olhar a aula da pessoa, a pessoa não é professor. Gente, pegar uma coreografia do YouTube e ensinar o passo a passo, me desculpa, isso aí não é ser um professor. Um professor é ensinar a execução de movimento, ensinar a essência da dança, saber planejar uma aula completa, desde um aquecimento, um alongamento, fortalecimento, técnica, coreografia, e englobar isso, às vezes, numa aula de 1 hora. Isso é saber ser um professor. Você realmente, ao longo do ano, das aulas de um aluno que chegou lá sabendo zero, ele no final do ano, você conseguir dentro do seu planejamento, no ano eu preciso que até o final do ano os meus alunos aprendam isso, no mínimo. Que realmente todos os alunos da sua turma saiam aprendendo aquele conteúdo que você planejou. Isso é ser um bom professor, senão você falhou. Então, gente, pra mim um bom professor é isso, sabe? É ele conseguir encaminhar pouco a pouco, com responsabilidade, um aluno e levar ele, né, degrau por degrau até o objetivo que ele tenha. Mas, Raquel, eu sou bailarina, né, eu sempre fui bailarina, aí num lugar tal, me viu dançando, viu que eu dançava muito bem, chamou para dar aula e, putz, eu precisava tanto dessa oportunidade e eu fui lá, eu fui jogada na sala para dar aula, mas eu nunca dei aula, eu não faço a mínima ideia o que fazer. Uma palavra: humildade. Gente, para mim, em todos os setores da vida, a humildade é essencial. Mas quando você é professor, você precisa ser humilde para poder olhar para você e, tipo, ok, isso eu sei fazer, ok, isso eu não sei fazer e eu preciso de ajuda. E você chegar na pessoa que sabe fazer e pedir ajuda. Gente, não é feio pedir ajuda. Então, assim, se você não tem, você foi chamado para dar aula, ou você quer começar a dar aula e você não tem alguém ali do seu lado para direcionar, a minha dica é: procure um mentor. Procure alguém para te dar uma mentoria, para que seja o teu mentor e te auxilie nessa trajetória e te ensine como ser um bom professor. Não é feio você pedir ajuda. Feio é você fazer
sempre errado por achar que você é o dono da verdade, que você sabe, que ponto, aquilo que você sabe é o suficiente. Isso é feio. E sair fazendo coisa errada, e sair prejudicando o aluno e lesionando o aluno, isso é feio. Não é feio ser humilde e pedir ajuda. Então, eu acho muito importante, sabe? Um passo a passo, uma trajetória. É degrau, gente. Não queiram dar o passo maior que a perna, né? Você tem que as oportunidades estão aí, né? E elas aparecem. Só que você tem que saber se você está preparado para essa oportunidade. Então, você quer estar preparado para a oportunidade aparece o tempo inteiro. Se prepare para isso. Estude, faça aula, busque. Não acomoda. Não acomoda. Professor acomodado, para mim, não vale. Não vale nada. Professor não pode ser acomodado. E Raquel, e coreógrafo? Então, se eu sou um professor, eu dou uma aula num estúdio e aí eu faço coreografia para minha turma para o festival do final do ano. Eu sou coreógrafo? Você é coreógrafo para aquilo, mas você não pode se intitular um coreógrafo que se amanhã uma companhia te chamar, você é coreógrafo, sim, eu sou coreógrafo. Não, né? Coreógrafo de grande companhia, coreógrafo que é intitulado, né? Um grande coreógrafo, ele é o quê? Ele é capaz de chegar numa companhia profissional, não conhecer nenhum corpo daquele, não conhecer a trajetória da companhia e ele começar a trabalhar e ele monta um espetáculo de 1 hora, de 1 hora e meia, simplesmente com a incrível capacidade que ele tem, criativa e coreográfica. Isso é ser um coreógrafo, né? Você montar coreografias, mas aí tipo assim, vamos supor, eu tenho a minha escola, eu monto trabalhos coreográficos para os meus alunos, eu tenho um grupo competitivo que vai sempre lá, né? Coreógrafa Raquel Pereira. Sim, eu fui a coreógrafa daquele trabalho, né? Mas, por exemplo, Raquel Pereira, eu não sou uma coreógrafa para uma companhia. Eu não sou essa pessoa. Raquel Pereira, eu me identifico hoje como professora. Raquel Pereira, sou professora, né? Fui bailarina ativa por muito tempo, me arrisco como bailarina, mas eu sou professora e eu sou coreógrafa dos meus alunos, né? Então, assim, são títulos diferentes e sim, são caminhos diferentes e sim, existem estudos, cursos diferentes para cada coisa. Então, descubra o seu dom, descubra aquilo que te faz feliz, descubra aquilo que te completa e busque aquele caminho. E, gente, fazer aula como bailarino nunca é demais. Por mais que você seja um coreógrafo, por mais que você seja um professor e por mais que você seja um bailarino há 20 anos. Nunca é feio voltar e fazer aula, nunca é feio entrar numa turma de iniciante, bem pelo contrário, gente. Se vocês soubessem o quão importante é um aluno, um professor, um bailarino que já dança há 20 anos, voltar lá numa turma de iniciante, entrar na sala e fazer uma aula iniciante, se vocês soubessem o quanto enriquecedor é esse tipo de atitude, é esse tipo de aula, para quem já dança há muito tempo, todo mundo faria isso. É importantíssimo você voltar um pouquinho e fazer uma aula do básico, uma aula do iniciante. A gente vai caminhando e tendo tanto conhecimento, tanta bagagem e tanta loucura de coisas mais avançadas, intermediário avançado e improviso, isso e aquilo, que às vezes a gente acaba esquecendo o básico. Então é sempre importante a gente voltar um pouquinho, lembrar da base, lembrar de onde tudo começa, né? Como tudo se constrói para depois você ir se desconstruindo novamente. Então, essa, né, é a minha visão, é naquilo que eu acredito que é um professor, o que é um bailarino, e o que é um coreógrafo. Então, novamente, nem sempre um bailarino incrível ele vai ser um bom professor e ele vai ser um bom coreógrafo. Nem sempre um professor incrível é um bom coreógrafo ou ele foi um bailarino maravilhoso. E nem sempre um coreógrafo sensacional ele vai ser um bom professor ou ele é um bom bailarino, um bailarino incrível. Cada coisa é uma coisa, né? Cada ponto é um ponto e na minha visão tem dom para tudo isso. Sim, você tem que ter dom para aquilo
e muito estudo e muita pesquisa em busca do seu objetivo. Espero que eu tenha esclarecido um pouco para vocês. Mais uma vez aqui eu queria agradecer o Lucas. Lucas, muito obrigada pela sugestão de tema. Gente, quem mais tiver tema para sugerir, me manda lá no Instagram, esse aqui, ó, @_Pereira_Raquel. Me manda lá. Ah, Raquel, eu acho que tu podia falar isso no teu vídeo, mais aquilo. Enfim, me manda sugestões, eu adoro receber e vou amar estar gravando para vocês. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os seus amigos do seu círculo dançante. Vídeos novos toda terça e sexta às 17 horas. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo do canal.